Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindas, amadas! Nesse vídeo, a gente vai conversar sobre a dificuldade da faculdade de psicologia. Será que a faculdade de psicologia é uma faculdade difícil, que as pessoas têm muitas dificuldades? Aqui nesse vídeo, a gente vai tirar essa dúvida e se tu tá aí pensando, questionando se a psicologia é pra ti ou não. Então já se inscreve aqui no canal, porque tem muitos vídeos sobre isso, e deixa o teu comentário aí me falando sobre como que tá a tua situação, pra onde que tu tá mais inclinada, se é pra psicologia ou pra outra área. Vamos começar então, sem mais delongas, nessa resposta curta que eu vou dar se a psicologia é difícil ou não. A resposta curta número 1 é sim, e a resposta curta número 2 é não. Então vamos entender por que ela pode ser difícil ou não. O primeiro ponto que a gente precisa levar em consideração é que cada universidade é diferente. Então vão ter universidades que vão ter uma carga horária super difícil ou matérias muito rígidas, e isso também leva a gente a pensar sobre os professores. Vão ter professores que vão ser muito mais incisivos e rígidos, que não vão ter flexibilidade, que vão dar trabalhos muito mais elevados na dificuldade, e isso a gente não tem como saber, a gente não tem como prever. Então, além de ter matérias que são diferentes em cada faculdade, vão ter professores que também são diferentes, e aí cada faculdade vai ter o seu nível de exigência. Isso não necessariamente fala se a faculdade é boa ou ruim. Cada faculdade tem a sua metodologia, cada faculdade tem os seus professores. Vão ter professores que são muito bons, mas também são muito rígidos. Vão ter professores que são bons e que não são rígidos. Vão ter professores ruins que são rígidos e vão ter professores ruins que não são tão rígidos. E aqui eu também não tô falando nem sobre a metodologia do professor, se ele é bom ou ruim. Afinal, cada um de nós vai ter uma experiência diferente. Mesmo se eu e tu, a gente tivesse a mesma aula, na mesma matéria e com o mesmo professor, pela nossa história de vida, pelas nossas dificuldades, pelo nosso conhecimento prévio, pelas nossas experiências, seria totalmente diferente o aprendizado e se eu ia gostar ou não, se tu ia gostar ou não do professor. Isso é muito relativo. Mas é importante a gente deixar claro que a dificuldade também tem a ver com isso, né? Com o professor, com a metodologia dele, com a matéria que ele tá dando, se ele é uma pessoa mais rígida ou não, qual é a forma da faculdade de lidar com a carga horária também é algo que pode aí trazer algumas dificuldades ou se tornar mais fácil. O segundo ponto que é muito importante de a gente entender é se tu gosta da psicologia. E aqui um fator muito importante de a gente entender, principalmente se tu tá indo pra tua primeira faculdade, é que sempre vão ter matérias que a gente não vai gostar. E tudo certo, porque às vezes são matérias que a gente sabe mais ou menos, que a gente não curte muito, que a gente não tem interesse naquela área, ou às vezes simplesmente a metodologia do professor faz com que a gente se sinta um pouco desanimados. E tudo bem, eu tô mostrando esse lado um pouco mais negativo primeiro, porque é importante a gente entender que a vida não é um moranguinho, e assim como no ensino médio, existiam muitas matérias que a gente não gostava, e eu, por exemplo, era super da biologia, da história, mas odiava matemática. Isso também acontece na faculdade. A gente não tem como escolher só as matérias que a gente gosta. Então, se tu gostar da maioria, tu já tá no lucro, porque sempre vão ter algumas disciplinas, algumas cadeiras que a gente não vai se interessar, que a gente não vai se dar bem, que não vai dar match. E tudo certo, a gente precisa fazer elas da mesma forma. E sorrir pensando que pelo menos são 6 meses só que tu vai estar aprendendo aquela área ali que tu não curte muito. E que depois a vida segue e tu vai continuar fazendo outras disciplinas que pelo menos pra mim, na maioria são muito boas. Eu também já tive algumas disciplinas que eu não curtia muito. E faz parte, a gente precisa fazer, não é como se a gente tivesse uma escolha. E também não é como se a gente fosse desistir da faculdade só por causa de algumas disciplinas que não batem com o que a gente tem mais interesse. Por isso a gente volta pro tópico número 2, que é sobre o quanto tu gosta da faculdade. Por mais que tenham disciplinas que tu não vá curtir muito, isso é completamente normal, e eu acho que é impossível tu encontrar uma pessoa que goste de todas as matérias que ela tá fazendo, em todo o semestre ali, ou em todo o curso, né? É muito difícil. Mas é importante entender se tu gosta da psicologia. E é claro que essa dúvida pode surgir, afinal, como que eu vou saber se eu gosto da psicologia se eu ainda não entrei na faculdade? E para isso existem algumas coisas que tu pode fazer, como por exemplo, olhar a grade curricular da tua faculdade. Entender se naquela universidade o curso de psicologia te oferece cadeiras que te geram interesse. Se tu tem ali matérias que, eu gostaria de estudar isso, eu gostaria de trabalhar com isso. Outro fator importante é entender como é que é a carreira do psicólogo. Afinal, não adianta fazer a faculdade se tu gosta só das disciplinas, mas não se vê trabalhando com isso. Caso tu esteja indo pra faculdade, né, pra trabalhar com essa área, e não por hobby ou por interesse de conhecimento mesmo.
Então, por isso, eu falo que é muito importante tu pesquisar, ver vídeos, e aqui no canal tem zilhões de vídeos falando sobre a faculdade, pra entender se tu tem interesse nas disciplinas que tu vai estudar, se tu tem interesse na área, se tu tem interesse em aprender sobre aquilo, e principalmente se tu tem interesse na carreira, em trabalhar todos os dias com esse tipo de conhecimento, com a psicologia, seja ela clínica, escolar, ajudando crianças, fazendo avaliação psicológica. Afinal, quando a gente fala de psicologia, é uma área que hoje está crescendo muito, então ela tem muito potencial de dar certo, ela tem muito potencial de te dar um retorno financeiro muito bom, mas é claro que se tu tá buscando só pelo dinheiro, então eu espero, aí te dou o conselho de não seguir pela psicologia, porque é uma carreira difícil, que nos gera muitas emoções, nos mobiliza muito, e é claro que não é uma carreira fácil, né, quando a gente fala de sentimentos, de estar ouvindo muitas vezes a tristeza e a dor de outras pessoas, não é uma profissão fácil, por assim dizer. Por isso, pesquise bastante e tente entender como que é o dia a dia de um estudante, quais as matérias que a gente está estudando, quais as matérias que tu vai estudar, como que é a carreira, o dia a dia como profissional. Tudo isso vai fazer a diferença, ainda mais quando a gente pensa que, principalmente na psicologia, né, em todas as áreas, mas quando a gente fala da área da saúde, ainda mais, a gente sempre vai estar estudando. Então não é como se tu fizesse ali os 5 anos de universidade e depois de se formar tu nunca mais fosse estudar. É bem pelo contrário. Se tu quer ser um bom profissional, se tu quer atender bem as pessoas, se tu quer ter conhecimento e tá sempre atualizado, tu tem que estar sempre estudando, fazendo especializações, ou pelo menos lendo artigos, livros, e entendendo o que está surgindo de novo. Afinal, a psicologia é uma ciência, então a gente precisa sempre estar realmente se atualizando, entendendo os novos estudos, as novas concepções, as novas técnicas, e isso independente da área que tu escolher dentro da psicologia, sempre vai existir, tu sempre vai estar estudando sobre aquilo. Então é óbvio que tu tem que gostar do que tu tá estudando, senão vai ser um martírio, e tu não vai conseguir aproveitar de fato aquele conhecimento que tu tá adquirindo, e nem sentir vontade ou motivação para estudar sempre e continuar essa atualização eterna. Outro fator importantíssimo pra gente entender se a psicologia é difícil é pensar na carga horária. E sim, a carga horária é muito pesada. Então, até onde eu falei até aqui, sim, a psicologia é difícil. Eu não vou te falar que é uma área super fácil e nem que é uma universidade, um curso de faculdade super fácil. A gente tem muitos trabalhos, a gente tem os estágios que são obrigatórios, isso é algo muito importante de saber. Durante a faculdade de psicologia, tu vai ter que fazer estágios obrigatórios. Por que o nome é obrigatório? Porque eles são necessários para que tu se forme. Se tu não fizer esses estágios, o teu currículo ali, o teu diploma vai ficar pendente. E é claro que a gente não quer isso, né? A gente quer começar a faculdade para poder terminar ela e se tornar um profissional da psicologia. E por isso é importante tu entender que sim, vão ter estágios, tu vai ter que fazer no mínimo 2 anos aí de estágio clínico ou de escolar, da área que tu quiser, mas tu vai ter que estar na prática, porque a faculdade de psicologia é dividida em 2 partes, né? A gente não tem essa divisão explícita, nomeada, mas quem tá dentro da psicologia sabe que ela é dividida em 2 partes. A teoria e a prática. A gente aprende durante 3 anos, mais ou menos, quais são as teorias, a história da psicologia, de onde que ela surgiu, quais são as abordagens, quais são as diferentes áreas dentro da psicologia, a organizacional, a escolar, hospitalar, comunitária, clínica, tudo isso, existem muitas áreas dentro da psicologia. É claro que durante o curso a gente não consegue ver tudo, mas então existe essa parte teórica, onde a gente aprende, né, a teoria, e a gente, óbvio, tem que colocar na prática. Afinal, imagina se os psicólogos se formassem sem nunca ter atendido, por exemplo, né? A gente ia sair sem uma experiência que é muito importante. Então, a gente sempre tem que fazer esses estágios que vão nos preparar para quando a gente estiver formado, seguir aí na prática clínica ou, enfim, na prática que tu quiser dentro da psicologia. Falando da carga horária, a gente tem que entender que realmente a psicologia é muito puxada. Quando eu falo puxada, a gente não tem nem como comparar com medicina, por exemplo, que é um curso que, se a gente for comparar com todos os outros, com certeza vai ser ali o primeiro da lista na questão de dificuldade, na questão de empenho, de carga horária, tudo mais. Né? A gente não vai comparar com medicina. Mas comparando com os outros cursos, que não são da área da saúde, por exemplo, a psicologia é muito puxada, tem muita carga horária e a gente tem que fazer muitas coisas além da carga horária da faculdade. Nos primeiros semestres eu tinha aula todos os dias, 5 horas por dia, depois alguns
semestres eu fui tendo menos, outros eu fui tendo mais, enfim, foi mudando um pouco, mas a média era essa, todos os dias, 5 horas por dia. Então eu sei que para pessoas que trabalham, por exemplo, vai ser uma carga horária um pouco mais pesada. Aqui eu não quero desmotivar. Eu faço a faculdade no turno da noite, por exemplo, e muitas das pessoas que estão ali fazendo faculdade comigo nesse turno da noite trabalham também. Então sim, é possível. Vai ser um pouco mais difícil quando tu tiver os estágios, né? Vão ser 3 cargas horárias, mas o que acontece no fim do curso, quando a gente passa para essa segunda fase, que é a parte prática, o que acontece é que tu vai diminuir a carga horária de aulas. Então hoje, por exemplo, eu tenho aula só 3 dias na semana e um dia na semana que eu tenho 1h30 de aula. Então é isso que acontece, tu vai afunilando, é uma faculdade que, diferente de algumas outras, em que a carga começa menor e vai aumentando, na psicologia ao contrário, a carga é muito grande no começo, pelo menos na minha experiência, né, podem ter faculdades que vão fazer diferente aí os horários, a carga, mas na minha experiência foi assim, foi muito pesado no começo e depois foi afunilando e diminuindo a quantidade de aulas e de carga horária da faculdade que eu tinha, porque daí eles entendem que como a gente tem os estágios, é muito puxado, né, então é melhor dar mais coisa no início, quando a gente não tem os estágios, e diminuir para que a gente possa fazer essa parte prática da experiência clínica, da experiência realmente dos estágios com mais tranquilidade. Então a gente falou um pouco dessa parte de carga horária, e aí outra parte que eu tenho para falar, que sim pode tornar a faculdade um pouco difícil, é que a gente tem muita leitura. Então o que eu tô falando aqui? Que no início da faculdade eu tinha 5 horas diárias de aula, onde eu tinha que estar presente ali com os professores, vendo as aulas, enfim, e a gente também tinha artigos para ler, capítulos, tarefas de casa. As tarefas não são tão comuns, pelo menos na minha experiência, e acredito que na psicologia em si não seja tão comum a gente levar tarefas de casa, exercícios, né? Mas é extremamente comum que a gente saia da aula com um artigo para ler para a próxima aula. Afinal, na aula seguinte a gente vai retomar esse artigo, esse capítulo, esse livro, enfim, e vai então debater sobre ele, e a aula vai ser dada em cima do conhecimento desse artigo. Então é extremamente importante ler. E pelo menos no início da faculdade eu tinha essa extrema dificuldade de conciliar tudo. Alguns professores, inclusive, xingavam, né? Falavam que a gente tinha que ser bons leitores, que a gente tinha que dar nosso máximo pra ler tudo. E o que eu tenho pra falar aqui é que não dá pra ler tudo, tá? Esse é o meu relato sincero de uma estudante de psicologia que tá no 7º semestre, já no finzinho do curso. Não tem como ler tudo. No início da faculdade vão ser textos mais rasos, então dê prioridade pra ler eles, é claro. Mas é impossível tu ler todos os artigos que te dão, então com o passar da faculdade tu vai entendendo quais são os teus focos, né? Pra onde que tu quer seguir na tua carreira, e aí tu vai dar prioridade pros artigos que seguem essa linha de pra onde que eu quero trabalhar no futuro. Mas até a gente entender isso, que não dá pra ler tudo e que a gente tem que dar prioridade para algumas partes da psicologia, é realmente um pouco cansativo, e existe ali uma questão de culpa, de cobrança. Existe um estudo que mostra que estudantes de psicologia se cobram muito, né? Existe uma autocrítica muito grande. A gente quer estudar tudo, ver todas as matérias possíveis, saber o máximo possível, e nem sempre isso é possível dentro da faculdade. E aqui a gente vai então pro último tópico, que fala se a faculdade de psicologia é difícil ou não, e aqui a gente vê que sim, ela é uma faculdade um pouco mais difícil quando a gente fala da quantidade de conteúdos que a gente vê durante a faculdade. O que eu quero explicar aqui pra vocês? Durante os 5 anos de faculdade existe muita coisa que a gente precisa ver. Quando eu digo muita coisa, é realmente muita coisa. A psicologia é uma carreira relativamente recente, mas existe muita história, existem muitas abordagens. Eu acho que é isso que torna a psicologia talvez um pouco mais difícil. Existem muitas visões sobre quem é o ser humano, sobre como é o nosso psicológico, como que se divide a nossa mente. Existem muitas linhas teóricas. E o que acontece, então, é que durante a faculdade a gente precisa ver pelo menos o básico de cada uma dessas visões que tem uma história muito complexa, que tem um pensamento, uma técnica, uma visão muito complexa. E por isso, nesses 5 anos de faculdade, a gente vê muita coisa mesmo. Como a gente vê um pouquinho de tudo, a gente vê o básico. A gente não se aprofunda muito em determinadas matérias que às vezes tu gostaria de aprender mais, ou que às vezes tu acha extremamente importante.
interessante. Eu lembro que eu tive uma matéria que se chamou psicofarmacologia, e foi uma matéria extremamente importante, onde a gente entendeu ali o nosso organismo, né, os hormônios, como que eles afetam o nosso psicológico, como que alguns hormônios, quando estão em excesso ou em déficit, podem causar diferentes transtornos mentais, por exemplo. E eu sei que essa matéria foi extremamente importante, mas eu senti que a gente viu ela tão rápido, né, foi um semestre só, que faltou muitas coisas que a gente poderia aprofundar. E que, na minha visão, eu acho extremamente importante. Mas vão ter outras pessoas que não vão gostar dessa matéria, que vão achar ela extremamente chata, ou desinteressante, ou que não vão achar ela útil. E aí, cabe a nós entender também que isso acontece. Vão ter matérias que vão ter ali um aprofundamento grande, porque tem mais importância, porque são mais úteis ou porque, enfim, os professores consideram que são mais interessantes, né, pro nosso curso clínico, pra gente aprender a ser bons psicólogos, e vão ter outras matérias que, infelizmente, a gente não vai aprofundar muito. O que acontece, então, é que o curso de psicologia é um curso generalista. A gente se forma sabendo um pouco de tudo, e é por isso que depois da faculdade é muito interessante que tu consiga fazer alguma pós-graduação, mestrado, doutorado, especializações, ou que pelo menos tu estude mais e se aprofunde na área que tu tem interesse em atuar, porque é muito provável que durante a faculdade tu aprenda, mas não aprenda assim aprofundadamente, né, o que tu poderia ter visto daquela disciplina ali, daquela área que tu gostou. Então, esses fatores fazem com que sim, o curso de psicologia seja um pouco difícil. É claro que se tu gosta, essa dificuldade vai ser menor, porque tu vai estar fazendo algo que tu ama, e quando tu gosta de uma matéria é muito fácil, né, muito claro de a gente ver que ela se torna prazerosa de estudar, e que mesmo as dificuldades a gente se sente bem, porque estudando a fundo, tu vai conseguir aprender de fato e vai perceber como é bom, né, o prazer de pegar algo que tu achava difícil, que tu não estava compreendendo, e conseguir realmente entender aquela matéria. Na minha experiência, essas dificuldades que eu tô contando aqui não foram coisas que me fizeram me sentir mal. No geral, eu não diria que pra mim foi uma faculdade difícil. Eu sempre tive muito prazer em estudar sobre a psicologia. É claro que tem a questão de ter matérias que eu não curti, disciplinas que realmente não são do meu interesse, mas que eu fiz, fui bem, deu, passou. A questão dos artigos da carga horária também foi algo que no início foi um pouco difícil pra mim, mas em um geral, pelo amor que eu tenho à área, pelo objetivo que eu tenho dentro da psicologia, eu nunca tive uma dificuldade enorme. E mesmo quando eu tive, os professores estavam ali pra ajudar, eu tinha ali o meu grupo de amigas, que a gente estava passando perrengue juntas. Então existem muitas coisas dentro da faculdade que vão fazer com que ela seja menos difícil, mesmo que, claro, assim como todo curso, tenha as suas pequenas dificuldades. Se tu gosta do que tu tá fazendo, então com certeza vai ser muito mais prazeroso do que difícil. Então eu espero que tu não se atenha aí a essas dificuldades. Esses são os pontos mais difíceis que eu encontrei na faculdade, mas se tu gosta, como eu disse, então com certeza vai ser prazeroso. E se tu gosta desse tipo de vídeo, já aproveita e se inscreve aqui no canal, me segue na rede social vizinha aqui, que é onde eu posto todos os dias. Tô todos os dias lá postando conteúdo sobre autoestima, psicologia. Então já aproveita e olha o meu perfil lá, me dá um oizinho, que eu sempre respondo todas as amadas, tá? E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e uma ótima semana.